Salomão e suas 1000 esposas, será que ele dava conta? Descubra a verdadeira história por trás desse mistério. Imagine-se transportado para o ano 957 a.C., onde o Templo de Salomão revela uma estrutura colossal erguendo-se sobre o Monte Moriá. Uma construção que consumiu recursos equivalentes a bilhões de dólares em valores atuais, erguida por mais de 180 mil homens incansáveis durante 7 anos. O Templo de Salomão era uma estrutura imponente, erguida sobre o Monte Moriá. Suas paredes revestidas de ouro puro refletiam a luz do amanhecer como um farol divino. Não se tratava apenas de uma construção, mas de uma declaração de poder e devoção que consumiu recursos equivalentes a bilhões de dólares em valores atuais. Mais de 180 mil homens trabalharam incansavelmente por 7 anos para erguer essa maravilha arquitetônica. Caravanas intermináveis de cedros do Líbano, a madeira mais nobre da época, desciam as montanhas em direção a Jerusalém. Artesãos fenícios esculpiam cada detalhe com precisão sobre-humana, enquanto o som de martelos e cinzéis ecoava dia e noite. Blocos de pedra tão grandes quanto casas modernas eram movidos com uma engenhosidade que até hoje intriga os especialistas. As dimensões desse templo desafiavam a imaginação. 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura apenas no santuário principal. Mas o que verdadeiramente distinguia essa construção era seu interior. Paredes completamente revestidas de ouro do chão ao teto, querubins gigantes guardando o Santo dos Santos com suas asas estendidas, criando uma atmosfera de mistério e reverência. O átrio dos sacerdotes, pavimentado com pedras raras, contava histórias diferentes em cada detalhe. 2 colunas monumentais chamadas Jaquim e Boaz marcavam a entrada do templo, decoradas com romãs de bronze e correntes entrelaçadas, simbolizando a estabilidade e força do reino de Salomão. A vida no Templo de Salomão era regida por um sistema administrativo minucioso e revolucionário. 24 divisões de sacerdotes se revezavam em turnos, garantindo que o serviço sagrado nunca cessasse. Cada divisão tinha suas próprias responsabilidades, desde a manutenção das lâmpadas de ouro até a preparação dos pães da proposição. Esses sacerdotes eram trocados semanalmente, em um ritual que simbolizava a continuidade e a dedicação ao culto divino. Para manter essa estrutura funcionando de maneira impecável, Salomão estabeleceu regras rígidas e protocolos detalhados. Os rituais diários envolviam purificações meticulosas, vestimentas sagradas feitas de linho puro guardadas em câmaras especiais e uma ordem específica para cada gesto realizado no templo. Por trás das cortinas douradas do santuário principal, uma verdadeira cidade funcionava ininterruptamente. Padeiros preparavam o pão da proposição seguindo uma receita sagrada ancestral. Perfumistas misturavam incenso cuja fórmula era guardada com tanto zelo quanto os tesouros do templo. Músicos entoavam melodias inspiradas nas escrituras sagradas para criar uma atmosfera celestial. O templo não era apenas um local de adoração, era o coração pulsante do reino de Salomão, onde a ordem e a reverência se mesclavam para honrar o Altíssimo. A rotina diária no Templo de Salomão era meticulosamente organizada para garantir a pureza e a excelência nos rituais sagrados. Ao amanhecer, antes mesmo do sol tocar as muralhas douradas do templo, uma sinfonia de sons ecoava pelos corredores sagrados. Os levitas, divididos em grupos específicos, iniciavam suas tarefas com uma precisão quase militar. A primeira ordem do dia era a limpeza, um ritual tão sagrado quanto as próprias ofertas. Centenas de servos moviam-se em sincronia perfeita, alguns carregando água em jarros de ouro, outros varrendo os pátios com vassouras especialmente dedicadas a esse propósito. O chão de mármore era lavado com tanto cuidado que diziam ser possível ver o reflexo nele. Os músicos do templo, conhecidos por sua excepcional habilidade, ocupavam posições específicas nos pátios. Suas harpas, símbolos e trombetas criavam uma atmosfera celestial
que podia ser ouvida até mesmo fora das muralhas de Jerusalém. Cada música era cuidadosamente escolhida para diferentes momentos do dia, seguindo as instruções deixadas pelo rei Davi. Nos pátios externos, mercadores autorizados vendiam animais para sacrifício em um mercado especial. Cada animal passava por uma rigorosa inspeção dos sacerdotes para garantir sua perfeição e dignidade como oferta a Deus. Um sistema complexo de aquedutos garantia o fornecimento constante de água para as diversas necessidades do templo. O Mar de Bronze continha água suficiente para abastecer todas as demandas diárias. Os sacerdotes seguiam um ritual meticuloso de purificação antes de iniciar seus deveres. Vestiam-se com roupas específicas guardadas em câmaras especiais. Cada peça do vestuário possuía um significado simbólico e deveria ser colocada na ordem correta, acompanhada de orações. Os rituais no harém de Salomão eram um verdadeiro espetáculo de luxo e sedução. Todas as noites, as mulheres eram cuidadosamente preparadas para encontrar o rei em um elaborado processo que se iniciava ao amanhecer. A escolhida para a noite era anunciada discretamente por uma mensageira especial, desencadeando uma série de rituais de beleza e encantamento. Primeiramente, a mulher era levada à Casa das Purificações, um edifício dedicado exclusivamente aos preparativos para o encontro com Salomão. Ali, ela banhava-se em 7 piscinas diferentes, cada uma perfumada com óleos específicos como mirra, aloés, cássia e canela. Suas servas pessoais, geralmente 7, cuidavam de cada detalhe. Lavavam seus cabelos com óleos aromáticos, penteados com pentes de marfim, encrustados de pedras preciosas, e tratavam sua pele com uma mistura secreta de mel, leite de cabra e óleos essenciais. As unhas eram pintadas com rena, formando desenhos elaborados que contavam histórias de amor em símbolos antigos. As vestes para a noite eram escolhidas minuciosamente, tecidos finíssimos tingidos com cores raras, extraídas de conchas e minerais preciosos. Joias eram selecionadas não apenas pela beleza, mas pelo seu significado simbólico e poder de sedução. O quarto real era preparado com igual atenção aos detalhes. Incensários de ouro queimavam constantemente misturas especiais de fragrâncias, criando uma atmosfera embriagante. Pétalas de flores eram espalhadas sobre lençóis de seda. Lamparinas de óleo posicionadas estrategicamente para criar uma iluminação sedutora. Músicos especializados em canções românticas posicionavam-se em câmaras adjacentes tocando melodias suaves inspiradas no Cântico dos Cânticos. A escolhida era então instruída nas artes do amor por anciãs experientes que compartilhavam segredos passados por gerações. Cada gesto, palavra e movimento era ensaiado cuidadosamente para criar uma experiência única e inesquecível. As disputas no harém de Salomão eram um verdadeiro jogo de poder e estratégia. Cada mulher, seja esposa real ou concubina, desenvolvia suas próprias táticas para conquistar a atenção e o favor do rei Salomão. A competição era sutil, porém intensa, com alianças sendo formadas entre mulheres de diferentes origens, para criar redes de influência que se estendiam para além dos muros do palácio. As esposas mais jovens buscavam chamar a atenção do rei, enquanto as mais antigas lutavam para manter sua posição e influência. Rumores de conspirações circulavam pelos corredores dourados do harém, alimentando intrigas e rivalidades. Mensageiras especiais eram enviadas para coordenar a comunicação entre as diferentes seções do harém, garantindo que nenhuma esposa pudesse visitar outra sem autorização prévia. Essa medida visava prevenir intrigas e conspirações que poderiam ameaçar a estabilidade do reino. Presentes eram trocados constantemente entre as mulheres, cada um carregando significados ocultos e simbólicos que faziam parte de uma linguagem secreta de poder e sedução. O verdadeiro poder no harém não vinha apenas da beleza ou juventude, mas do conhecimento das preferências do rei Salomão, suas preocupações com o reino e seus humores. Mulheres astutas,
entendiam que a verdadeira influência vinha da compreensão profunda da mente e coração do rei, usando esse conhecimento para moldar seu destino e alcançar o favor real. Os filhos de Salomão. Explorando como cada nascimento real fortalecia alianças políticas e criava novas linhas de sucessão dentro do palácio. Surpreendentemente, apesar das 1000 mulheres de Salomão, os registros bíblicos mencionam apenas um filho, Roboão. No entanto, historiadores acreditam que dezenas de outros príncipes e princesas nasceram no harém real. Cada nascimento era um evento político crucial, fortalecendo alianças com reinos estrangeiros e estabelecendo novas linhas de sucessão dentro do Palácio Dourado. Os filhos reais eram educados por tutores vindos de terras distantes, aprendendo línguas, filosofia e arte. As mães competiam entre si para garantir a melhor educação para seus filhos, moldando o futuro do reino através da formação desses jovens príncipes e princesas. Roboão, filho da amonita Naamá, cresceu imerso em uma dualidade cultural. Recebendo a educação tradicional israelita sobre a lei de Moisés, ao mesmo tempo em que era exposto às culturas exóticas das tias do harém. Essa mistura de influências moldaria seu reinado futuramente de maneira trágica, revelando como o maior reino de Israel começou a declinar sob as sombras do luxo e das intrigas do palácio. O declínio do reino de Salomão foi marcado por uma série de fatores que minaram a estabilidade e grandiosidade do seu reinado. A diversidade religiosa no harém, que inicialmente era vista como uma estratégia diplomática, acabou se tornando um ponto de divisão e conflito dentro do Palácio Dourado. As esposas estrangeiras trouxeram consigo não apenas sua beleza, mas também seus cultos e divindades, desviando a atenção e a devoção do povo para outros deuses. Esse sincretismo religioso gerou descontentamento entre os sacerdotes e profetas, que alertavam sobre a ira divina diante da infidelidade do rei. Os altos custos financeiros para manter o estilo de vida luxuoso das 1000 mulheres de Salomão e as demandas crescentes por tributos e trabalho forçado geraram ressentimento entre as tribos israelitas. O tesouro real, outrora repleto de riquezas, começou a mostrar sinais de esgotamento, levando ao aumento dos impostos e à exploração do povo para sustentar as extravagâncias da corte real. As intrigas internas no harém se intensificaram com o envelhecimento do rei Salomão, com disputas pelo favor real entre as esposas mais jovens em busca de poder e influência. Rumores de conspirações circulavam pelos corredores dourados, minando ainda mais a estabilidade do reinado sábio de Salomão. Assim, o maior reino de Israel começou a declinar sob as sombras da diversidade religiosa, dos custos financeiros exorbitantes e das intrigas internas no palácio. O Anel Mágico de Salomão era um artefato lendário gravado com o nome sagrado de Deus, que, segundo as histórias, conferia a Salomão o poder de controlar espíritos e demônios. Disse que, com esse anel, ele era capaz de comandar forças sobrenaturais para auxiliá-lo na construção do templo e do palácio. Os relatos antigos descrevem como os próprios demônios eram obrigados a servir na corte de Salomão, realizando tarefas que iam desde mover grandes pedras até revelar segredos ocultos da natureza. Alguns atuavam como mensageiros, atravessando vastas distâncias em questão de segundos, enquanto outros compartilhavam conhecimentos sobre propriedades curativas de plantas e minerais. O Testamento de Salomão, um texto ancestral, descreve como ele interrogava os demônios para aprender seus nomes, poderes e fraquezas, registrando esse conhecimento em livros místicos procurados por magos e sábios ao longo dos séculos. No entanto, mesmo possuindo esse poder sobrenatural, Salomão permanecia humilde diante de Deus, reconhecendo que seu domínio sobre as forças espirituais vinha unicamente do Altíssimo. Ele usava esse conhecimento não para satisfazer seus desejos pessoais, mas para glorificar o Criador e cumprir sua missão divina no mundo. O poder sobrenatural de Salomão vai além do controle de demônios e espíritos. Disse que o rei sábio
possuía a capacidade de compreender os mistérios mais profundos da natureza e dos seres celestiais. Seu conhecimento transcendia as fronteiras do humano, permitindo-lhe enxergar além do visível e do palpável. Salomão era dotado de uma percepção aguçada que o conectava diretamente com o divino, sendo capaz de interpretar sonhos, visões e mensagens ocultas. Sua sabedoria não se limitava aos livros sagrados ou aos ensinamentos tradicionais. Ele era um receptáculo de conhecimento cósmico, uma ponte entre o mundo terreno e o plano espiritual. Ao contemplar as estrelas no céu noturno, Salomão enxergava padrões e significados ocultos, desvendando segredos que escapavam à compreensão comum. Sua mente era um templo de sabedoria ancestral, onde os segredos da criação eram revelados em sua plenitude. O poder sobrenatural de Salomão não residia apenas em artefatos mágicos ou rituais ocultos. Ele emanava da sua conexão íntima com a fonte divina, da sua entrega incondicional à vontade do Altíssimo. Assim, o rei sábio tornou-se um farol de luz em um mundo envolto em trevas, guiando seu povo não apenas com palavras e leis, mas com a essência pura do amor e da verdade. A batalha espiritual no reino de Salomão revela um conflito interno que ecoou pelos corredores do Palácio Dourado. As práticas pagãs introduzidas pelas esposas estrangeiras e a busca incessante por conhecimento oculto levaram à decadência espiritual do reino sábio de Salomão. Enquanto o templo de Yahweh permanecia majestoso no centro de Jerusalém, pequenos santuários a deuses estrangeiros brotavam como ervas daninhas nos jardins do palácio. O perfume do incenso sagrado agora se misturava com as fragrâncias exóticas dos rituais pagãos, criando uma atmosfera de dualidade espiritual. Os sacerdotes e profetas alertavam sobre a ira divina diante da infidelidade do rei, mas suas vozes eram abafadas pelo som dos tambores pagãos e risos do harém. No coração do reino, uma batalha espiritual se desenrolava silenciosamente, enquanto o povo questionava sua própria fé diante das práticas sincretistas no Palácio Real. A diversidade religiosa, que antes era vista como uma estratégia diplomática, tornou-se um ponto de divisão e conflito, minando a estabilidade espiritual e moral do reino poderoso de Salomão. Assim, a busca por poder e conhecimento oculto levou o maior reino de Israel ao declínio espiritual e à perda da conexão com sua verdadeira essência divina. Se você deseja desvendar todos os segredos por trás das histórias bíblicas, me segue para entender esses mistérios, que essa mensagem tenha tocado seu coração. Deixe seu like se você crê no poder divino. Comente Amém se deseja a vitória em sua vida. E lembre-se sempre, confie no Senhor.